Olá, estamos aqui em mais um episódio da série o que é da arquitetura e da cidade. É uma série que tem como objetivo discutir as questões da cultura arquitetônica e urbanística para pessoas que estão interessadas, pensando em prestar uma faculdade, fazer uma segunda graduação, são apaixonadas por arquitetura e cidades, muitas vezes não conseguem entender alguns temas específicos da área, e para isso a gente desenvolveu um conjunto de episódios para apresentar, por meio de especialistas, temas específicos. No episódio de hoje, a gente está aqui com Bianca Tavolari, que é professora do INSPER e pesquisadora do SEBRAP, para falar de um tema muito importante, que é o direito à cidade. Bianca, já queria logo começar com uma pergunta. O direito à cidade é um conceito, né, que é um conceito que extrapola as questões brasileiras, né, vem de uma outra origem, mas, querendo ou não, tem uma relação muito profunda com os desafios urbanos e ambientais, sobretudo nos dias de hoje. Se você puder começar nos apresentando o que é, de fato, então, o direito à cidade, para que ele serve, de onde ele veio, para onde ele vai, então, isso seria muito interessante para quem se interessou pelo assunto. Ótimo, estou muito feliz de estar aqui. Olá a todos e todas, queria agradecer o convite do IAB, para falar desse tema que me é tão caro, né, venho pesquisando, estudando sobre direito à cidade já há alguns anos. Então essa pergunta do Fernando é muito boa, porque muitas vezes, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em direito à cidade, e ainda que a gente tenha uma percepção inicial do que é, né, se a gente fechar o olho, cada um vai entender o que é direito à cidade de uma maneira diferente, a gente às vezes se pergunta, bom, mas o que será que é isso? Será que tem uma origem conceitual? Tem algo aqui que a gente consegue explorar mais? Então, essa pergunta é ótima para a gente voltar na origem. Dificilmente conceitos, né, os conceitos que a gente usa de maneira geral, tem um ponto marcado no tempo, né, eles são super difusos, tem uma história das ideias. Mas nesse caso do direito à cidade, a gente consegue traçar um ponto no tempo específico, que é um livro de um filósofo francês, que se chama Henri Lefebvre. Esse livro foi publicado em 1968, em Paris, e se chama Le droit à la ville, que é direito à cidade em francês. Então, o conceito surge com esse livro. Por que a gente está falando desse livro? A gente não é porque a gente tem apreço à filosofia francesa, ainda que tenha muitos e muitas de vocês que, né, sejam interessados por filosofia francesa. Mas por que a gente está falando desse livro, né? Então, o Lefebvre lá atrás tentou dar uma interpretação sobre um tipo de transformação específica da sociedade. Ele estava dizendo que existiria algo como uma urbanização completa, né, que o mundo seria, como tendência, né, completamente urbanizado. E isso, para ele, recolocava os eixos de toda a discussão sobre sociedade, sobre capitalismo, e ele via, né, o horizonte de transformação dessa nova sociedade como o direito à cidade. Então, o direito à cidade, para ele, não é o direito a pertencer ou acessar a cidade que existe, mas é transformar essa cidade para que ela possa, de fato, atender às necessidades das pessoas. Então, o direito à cidade, para ele, era um horizonte de transformação muito radical, né, e era isso que ele estava colocando lá em 1968. Tem ainda um ponto que eu acho muito importante do início desse livro, da publicação desse livro, que ele surge, né, ele é publicado um pouco antes do maio de 68 na França, né, que, enfim, a gente tem um movimento gigantesco de ocupação das ruas, de reivindicação, né, e então a gente já tem um primeiro registro aqui que o direito à cidade ele surge como uma vertente, como uma abordagem teórico-conceitual, ou seja, é um filósofo francês escrevendo um livro, mas é também uma dimensão prático-reivindicativa, ou seja, a gente tem também ali um momento em que os acadêmicos estavam tomando as ruas, né, os estudantes fizeram muito parte do maio de 68, foram decisivos, junto com os trabalhadores, várias outras categorias, mas também, né, tinha essa dimensão de tomar a rua, de tomar a cidade, barricadas, etc. Por que eu estou chamando atenção para isso? Né? Porque acho que uma das forças desse conceito é justamente essa, a gente não tem como desacoplar a história das ideias da história das lutas urbanas, das lutas sociais. Esse conceito chega no Brasil, vi o livro do Lefebvre, o livro foi traduzido em 69, ou seja, um ano depois do original em francês, e chega aqui no momento da ditadura militar,
né, em que a gente tem uma série de debates, né, que vão culminar com o movimento da reforma urbana, ou seja, vários movimentos urbanos e vários teóricos e acadêmicos aqui no Brasil, tentando pensar como que é essa transformação, o quanto que o urbano é importante para a nossa democracia, para os nossos diagnósticos. Então, o livro chega aqui em português, e ele é apropriado pelos debates de movimentos, de moradia, movimentos pelo custo de vida, toda a discussão de transporte, mobilidade, e ele chega aqui com uma chave um pouquinho diferente, né? Eu tenho um texto, depois eu vou deixar um link aqui para vocês, que tenta mostrar que tem uma espécie de combinação de ideias entre dois autores importantes da sociologia urbana, né? Então, por um lado, o Lefebvre, com o Direito à Cidade, com esse livro que é traduzido logo em seguida, e por outro, Manuel Castells, que tem um livro que se chama A Questão Urbana, né? Então, aqui no Brasil, eu entendo que a gente juntou esses dois conceitos, né? Então, muito brevemente, nesse livro lá, A Questão Urbana, Manuel Castells, mostra que a principal contradição, a principal questão urbana é entre movimentos sociais e Estado, e isso, para ele, é algo, né, que hoje pode parecer trivial, né? Mas era muito importante porque era uma maneira de analisar a cidade de um ponto de vista de uma matriz marxista, né? Então, em vez só de pensar a cidade como uma relação entre forças produtivas e relações de produção, também pensar que os movimentos sociais estão direcionando demandas ao Estado, e demandas que são por habitação, por saneamento, por saúde, por transporte, por lazer, por espaços públicos. Então, ele vai ver essa relação, né, essa relação se deslocar. Ele vai dizer que a cidade é o espaço de reprodução e que o Estado entra muito nessa conta. Castells, então, né, a gente está juntando aqui dois teóricos, parece muito difícil, muito abstrato, mas, na verdade, quando chega aqui no Brasil, os movimentos e os teóricos aqui juntam as duas coisas, ou seja, o direito à cidade é você poder acessar transporte, lazer, propriedade, terra, moradia, uma série de direitos, e que isso também inclui o direito de poder participar das decisões sobre a cidade, uma vez que a ideia, né, é que todo mundo é cidadão ativo desse projeto. Então, a gente começou lá com um filósofo francês para dizer o quanto que isso chega aqui e desemboca numa interpretação nova, que vai ser muito discutida, por exemplo, na Assembleia Nacional Constituinte de 87, que deu origem para o nosso constitucional. Muito bom. Você até te perguntar isso, porque da forma como você colocou, eu falei que fica uma questão. Bom, são conceitos, né? Mas como esses conceitos de fato se traduzem em direitos, né? O direito à cidade é um conceito ou é um direito? Então, só se eu puder, já vi que você estava engatando nesse assunto, mas acho que é importante, talvez, repassar essa questão para as pessoas entenderem como que isso passa, né, de um conceito para um direito. Isso foi ótimo você falar disso, assim, né, pra gente sistematizar, né. Então, ele tem um conceito teórico, você acha lá no livro do Lefebvre, você vai ver vários outros autores e autoras que vão discutir esse conceito teoricamente, né. Então, se a gente quisesse fazer de uma maneira muito esquemática, num plano das ideias. Mas tem também, como eu falei, né, tem esse duplo registro, né, ele sempre vai ter um pé no mundo real, no mundo das lutas urbanas, no mundo que pode ter estratégia de se tornar institucional, de se tornar direito de sentido estatal ou não. Então, a gente conseguiu ver, por exemplo, ali, no final da década de 80, vários movimentos tentando dizer não, o direito à cidade é um direito jurídico, a gente precisa incluir na nossa Constituição. Não está formulado dessa maneira na nossa Constituição, mas no Estatuto da Cidade, que é a lei que detalhou uma parte importante da nossa Constituição de 88, que foi a primeira a trazer as questões urbanas para o centro, né? Todas as nossas outras constituições pressupunham que o Brasil era rural, então a primeira vez que a gente, né, tem uma Constituição que diz, não, tem um caráter urbano inegável, não tem como a gente contornar. Então, essa lei que detalha o Estatuto da Cidade coloca expressamente que a gente tem um direito a cidades sustentáveis. Né, então juntou com sustentáveis, né, mas a ideia é direito à cidade, e aí vai ter uma lista de direitos. Então a gente tem as duas coisas, tanto um plano de discussão teórica, quanto um plano reivindicativo, prático. Além disso, né, além da lei propriamente dita, vão ter vários movimentos sociais organizados que vão reivindicar o direito à cidade e que não necessariamente vão fazer recurso à lei, né? Eles vão fazer uma interpretação específica. Então, vão dizer, olha, eu estou reivindicando
meu direito ao transporte, mas isso também é meu direito à cidade. Eu estou reivindicando o meu direito à moradia, mas isso também é meu direito à cidade. Então, pode ter relação com o que está escrito no Estatuto da Cidade, como pode não ter, né? E quando a gente coloca isso na lei, a gente também gera a possibilidade de bater na porta do judiciário e dizer, olha, tem um direito garantido aqui, eu quero que esse direito seja reconhecido, né? Então tem esses dois lados, esses dois registros. Muito bom. Então, vamos lá, a gente tem um conceito, esse conceito se traduziu num instrumento jurídico, você falou do Estatuto da Cidade, eu vou trazer um exemplo. O Plano Diretor da Cidade de São Paulo, ele estabelece como um dos seus princípios o direito à cidade, né, junto de outros direitos e princípios ali colocados. E como que, então, desse direito à cidade se efetivam, né, essas reivindicações relacionadas à moradia, à mobilidade urbana, né, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Quais são os instrumentos e como que isso se traduz na prática, na vida do cidadão, de quem está preocupado com a qualidade do seu bairro? Se você puder explicar isso um pouquinho para a gente, que isso também seria bem importante. Claro, acho que tem isso que o direito à cidade vai ser traduzido juridicamente, né, tanto no Plano Diretor de São Paulo quanto no Estatuto da Cidade, como uma espécie de lista de direitos, ou então uma junção de vários direitos, né? Então é como se a gente se tivesse uma carta de cidadania na cidade, né? Assim como a gente tem direitos fundamentais, direitos humanos na nossa Constituição de 88 como cidadão do país, da nação, a gente também tem uma espécie de carta de direitos no âmbito do município onde a gente mora, no âmbito da cidade. Então, a primeira coisa que acho que é importante a gente dizer é que falar em direito à cidade do ponto de vista da reivindicação, das manifestações, dos protestos, gera uma diferença importante de estratégia. Então, quando a gente vê movimentos de moradia dizendo, olha, quando eu ocupo um prédio vazio que foi abandonado pelo proprietário ou pela proprietária durante muitos anos, eu não só estou tentando efetivar meu direito à moradia, mas também estou tentando efetivar meu direito à cidade. Ou então, se a gente lembrar de junho de 2013, né, o movimento Passe Livre falava, olha, o aumento da tarifa não viola só meu direito ao transporte, viola também meu direito à cidade. O que está acontecendo aqui quando esses movimentos adotam essa estratégia, fazem referência a um direito diferente, né, que é o direito à cidade? Tem aqui um diálogo de uma constituição de um nós, né? Então, quando eu sou negado a possibilidade de acessar o transporte público, não é só a minha ida para o emprego, ou para minha casa, ou a minha movimentação na cidade que fica impedida. É a própria experiência da cidade. Então, o MPL tem uma frase que eu gosto muito, acho que ela ilustra bem, que eles falam, uma cidade só existe para quem pode se movimentar por ela. Então, se eu não posso me movimentar por ela, se eu tenho uma barreira de acesso, se eu tenho privilégios aqui nesse direito à mobilidade e ao transporte, eu deixo de ter a experiência da cidade. Mesma coisa com a moradia, né? Se eu não tenho onde permanecer, eu não tenho acesso à cidade, eu não tenho a experiência da cidade. Então, eu converso com muito mais gente. Muitos de vocês que estão ouvindo a gente aqui já devem ter pensado em experiências em que vocês sentiram que a cidade foi negada para vocês, seja por meio de catracas invisíveis, espaços que vocês sentiram que vocês não eram bem-vindos ou bem-vindas, que vocês sentiram algum tipo de discriminação, ou à noite caminhando sem iluminação, enfim, ou então decisões que foram tomadas na cidade que vocês moram, das quais vocês não participaram. Então, quando eu faço esse vínculo com o direito à cidade, eu estou trazendo mais gente para dentro do debate. Então, tem uma primeira coisa aqui de estratégia. E a outra, do ponto de vista jurídico, é que a gente está falando de quase um direito à cidadania, né? Então, tem uma força para além dessas violações específicas. Então, também não é à toa que estratégias jurídicas passam pela reivindicação do direito à cidade. E aí vou falar também, por exemplo, né, de uso de espaço público, do protesto, de possibilidade de participação, gestão democrática das cidades, tudo isso entra nesse grande guarda-chuva que passa a ser o direito à cidade. Então, por isso que a gente está falando disso até agora, e a gente está tentando, né, porque tem muita conexão com todas as lutas que estão acontecendo, com estratégias jurídicas, estratégias de intervenção na cidade de maneira geral. Obrigado, Bianca. Bom, antes de eu concluir o episódio, só talvez fazer uma ponte, pensando nos outros temas dos demais programas, para quem está pesquisando, né, a área da arquitetura e do urbanismo,
fica uma questão, né? Então, você pode trabalhar na perspectiva de um projeto, você disse muito bem, de infraestrutura ou de mobilidade urbana, desenhando calçadas para mobilidade ou ciclovias ativas, ou, por outro lado, também com habitação, mais espaços públicos, saneamento. E o direito à cidade, talvez, é um pouco um conceito e um direito que faz essa amarração, como você muito bem disse, na perspectiva também do planejamento e do ordenamento urbano, ou seja, né, em como que esses aspectos da vida da cidade se relacionam e precisam, então, aí ser objeto, né, do planejamento e desses diversos instrumentos que permitem que as cidades possam, de fato, ser mais equilibradas. E fica aqui, então, né, já um convite para todas e todos que se interessarem nos demais temas, já estão disponíveis também no canal do YouTube do IAB, nessa série focada em apaixonados, interessados, estudantes ou quem ainda está pensando em prestar uma faculdade, que é a nova série que a gente está lançando, que é o que é da arquitetura e da cidade. Queria agradecer mais uma vez, Bianca, pela apresentação, e quem tiver dúvidas, a gente vai deixar aqui no chat links de materiais úteis e formas de estabelecer contato, para então a gente poder seguir refletindo sobre um tema tão importante, não só para o Brasil, mas sobretudo para cada um que vive nas cidades brasileiras e quer encontrar uma solução para uma vida melhor. Obrigado, Bianca. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente continue a conversa em outros espaços. Obrigada. Obrigado.